Eu acho que eu sofri com síndrome do impostor. Sabe quando você tem a sua vida e você faz as suas coisas e você acha que nada daquilo que você tem feito realmente representa quem você é? Então você tem um trabalho, você faz uma faculdade, você tem um relacionamento e isso, no fundo, faz com que você se questione sobre: será que é isso mesmo que eu sou? Ou eu realmente devia estar aqui? Então, quero compartilhar com vocês essa história e ver se de repente isso pode te ajudar. Por isso, preste atenção e bora trabalhar. Bom, antes de explicar sobre esse conceito que eu acredito que eu passava, eu quero deixar para você uma visão geral daquilo que eu acabo vendo na nossa sociedade. Hoje a gente é cercado por expectativas de pessoas, né, família, amigo, enfim, relacionamentos, que querem ditar para você quem você deveria ser e como você deveria agir. Então você tem etiqueta para tudo na sua vida, você tem uma postura certa para cada coisa que você faz, você tem caminhos que você tem que percorrer, porque outras pessoas falaram que você deveria, e existe uma série de regras não escritas que as pessoas tentam te enfiar goela abaixo. Quando você é uma pessoa que aceita isso muito bem, não tem problema, as coisas vão no fluxo que deveriam ir. Mas quando você começa a se questionar sobre aquilo que você tem feito e realmente o seu lugar no mundo, e é aí que as coisas começam a ficar um pouco assustadoras. Afinal, você está questionando uma estrutura que já existe e é muito forte. Pessoas que durante a sua vida inteira ficaram falando para você não fazer algo, não fazer aquilo, não fazer essa pergunta. Ah, porque sim, porque sim. Ou seja, não te respondiam aquilo que você queria. E muito do que as pessoas acabam passando por coisas como depressão ou algo do tipo, é muito esse encontro sobre quem elas são versus o que a sociedade espera delas. E quando elas entendem que existe uma ruptura nisso e você não tem perspectiva de futuro, quando as pessoas percebem que não existe nada próximo da sua realidade, elas acabam passando por esse processo. Bom, vamos começar falando um pouco do meu processo de síndrome do impostor. Eu tenho um irmão mais velho, ele é 2 anos mais velho, chama Fernando, e ele é um cara muito inteligente. Ele sempre se destacou muito naquilo que ele fazia, então era muito estudioso, tirava sempre ótimas notas. Ele passou numa federal para fazer o ensino médio, depois passou numa faculdade pública, depois que ele se formou ele passou por uma grande oportunidade de emprego e hoje ele conseguiu um trabalho lá fora. Então ele sempre teve uma carreira assim meteórica no sentido de crescimento. Isso sempre foi muito maluco, porque por ser o primeiro filho, ele gerou expectativas que foram atendidas pelo lado dos meus pais, e quando isso chegou até mim começou a ser um pouco mais complicado. Desde criança tive várias dificuldades. Para você que não sabe, eu sou disléxico e tenho déficit de atenção, então para mim estudar sempre foi muito difícil. Então quando eles me colocavam no patamar do meu irmão de puta, tem que estudar, tem que sentar, tem que ficar que nem louco ali absorvendo conteúdo, eu já não conseguia entregar essa expectativa, e isso me machucava muito. Depois do meu irmão, por passar numa faculdade pública na área de engenharia, eu também sofri uma pressão muito grande para fazer uma faculdade de engenharia. E entrei na faculdade, estudando, me dedicando a muito curso, só que não era aquilo que eu gostava. Tanto que no último semestre eu larguei a faculdade, e isso realmente me prejudicou muito, porque eu senti que eu estava em dívida com a minha família, em dívida com as pessoas que estavam em volta de mim, porque não era aquilo que eles esperavam. Tanto que rapidinho, dando aqui para vocês uma dica, eu conto essa história e um pouco mais dessa minha síndrome do impostor no podcast que eu faço, que chama Perrengue. Tá bem bacana, tá aqui no canal, foi o último vídeo, se você não viu, é bem bacana conferir. E se você quiser, aqui embaixo tem um link pro Spotify para você ouvir aí e fazer o download para quando você for trabalhar ou for lavar louça, você poder ouvir. Então não deixa de ir lá e escutar esse podcast. Bom, depois dessa época da faculdade, eu tive toda a questão de arranjar um emprego e eu trabalhava na área de engenharia, que era algo que eu odiava. Eu realmente não gostava de estar presente naquele ambiente, mas sempre pensando nos meus pais e nos meus amigos, ficar olhando o que os meus amigos estavam fazendo e não sentir que eu estava me encaixando. E quando eu percebi, eu estava vivendo uma vida que eu nunca desejei. Eu nunca quis aquilo para mim. Eu não necessariamente desejei dar aqueles passos, mas para ser um ideal de pessoa que cumprisse com essas expectativas, eu acabei seguindo. Quando eu comecei a me deparar e entender que não era aquilo que eu queria para minha vida, eu comecei a me questionar. E eu percebi que eu me dividi em 2 Rafaéis. O Rafael que verdadeiramente eu sou, que
que eu gosto e aquilo que eu persigo, e um outro Rafael, que era exatamente a imagem que as pessoas queriam de mim. Isso fazia com que eu tivesse um sentimento muito ruim, e geralmente algumas pessoas convivem com esse sentimento até o fim da vida delas. Elas têm 40, 50 anos e percebem que durante toda a vida fizeram coisa para os outros e não necessariamente para elas mesmas. Eu imagino como seria se lá atrás eu virasse para minha família e falasse assim: não quero fazer faculdade de engenharia, eu quero ser dançarino. O quanto isso ia me machucar e o quão desgastante isso seria. Então, para evitar qualquer tipo de problema, em vez de pensar naquilo que eu gosto, naquilo que eu quero, eu simplesmente atendi às expectativas dos outros. E assim foi com a minha família, com os meus amigos que esperavam que eu fosse uma pessoa que eu não era, então eu fazia de tudo para agradar eles, e nos relacionamentos que eu tive, sempre sendo uma outra pessoa. Para vocês terem noção, quando eu larguei a faculdade, eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha de contar para minha família e para meus amigos, que eu fingia que eu ia para a faculdade. Eu perdi o estágio que eu tinha nessa área e eu fingia ir para o estágio para tentar manter essas aparências. Foi bem nesse momento que eu tive um processo depressivo ferrado, que para mim foi muito importante porque fez com que eu tivesse uma quebra com a minha realidade naquele momento e entendesse que se eu não mudasse alguma coisa internamente, eu não continuaria. Foi aí que eu comecei a desconstrução dessa imagem social que as pessoas tinham de mim, desse impostor que vivia a minha vida. E a partir do momento que eu comecei a quebrar isso, em pequenos pedacinhos e me reorganizar, trabalhar isso com desenvolvimento pessoal, eu fui montando um ideal do Rafael que eu sou hoje. Fato interessantíssimo. Se você não sabe, o Arte aqui no meu nome não é o meu sobrenome, tá? O meu nome é Rafael Odriozola. Mas o Rafael Arte, naquela época, era um ideal do que eu gostaria de ser. Então, na minha cabeça, o Rafael Arte era um cara confiante, era um cara que ele estava bem com as mulheres, era um cara que sabia negociar, era um cara que tinha ótimas habilidades sociais. Então, eu colocava ele como ideal e eu ia reconstruindo o Rafael de quem eu sou, pensando naquele cara. Até um ponto onde eu entendi que eu consegui ser o mesmo Rafael Odriozola com o mesmo Rafael Arte e conseguir juntar essas duas personas e ser uma pessoa feliz, e realizada do jeito que eu estou sendo hoje em dia. Não vou falar para você que esse processo ele é fácil ou que ele é rápido. Para mim demorou ali uns 5 a 6 anos para conseguir trabalhar isso dentro de mim. Sempre com muito autoconhecimento, sempre com muita reflexão e principalmente ouvindo muito as pessoas. Nesse período eu me aproximei muito da espiritualidade, eu comecei a buscar outros fatores que conseguissem complementar, me ajudar a chegar aonde eu gostaria, e isso foi me dando vários aprendizados, onde grande parte deles eu coloquei aqui no canal. É por isso que o Homem e a Mudança existe. Então, se eu pudesse dar para você 3 dicas sobre como você identificar essa síndrome do impostor e também tentar reverter, seriam essas. Primeiro, das coisas que você faz hoje em dia, como por exemplo trabalho ou faculdade, quantos % foram decisão sua trilhar esse caminho? Se você identificar que grande parte disso que você fez para escolher realmente não foi uma decisão sua, e sim coisas de outras pessoas, já mora um problema aí. Um grande exemplo disso foram as pessoas que fizeram faculdade de engenharia só porque há 5, 6, 7 anos atrás viram matérias nos jornais falando que o Brasil precisava de um monte de engenheiro. Aí fizeram faculdade, hoje não conseguem emprego. Então é muito importante você entender o que realmente você quer para a sua vida e aquilo que os outros querem para ela. Quando você começa a identificar isso, ou você já percebe que está vivendo essa síndrome do impostor, ou você vai perceber isso um pouco mais para frente. A segunda coisa que eu acho mega importante para você identificar e sair disso é entender se no longo prazo é exatamente isso que você quer para sua vida. É estar trabalhando no lugar que você está? É namorando a pessoa que você está namorando? É você se aprofundando nos estudos naquilo que você hoje estuda? Quando você entende a longo prazo e percebe se aquilo faz sentido ou não para você, quer dizer que você está vivendo a sua própria vida. Afinal, você já está programando e se enxergando lá na frente, fazendo aquilo que você faz. Hoje, se existe qualquer tipo de neblina nesse pensamento a longo prazo, não tem problema. Ou você realmente está indeciso, ou você está vivendo uma coisa que você não acredita. Em ambos os lados, eu recomendo que você pare, entenda um pouquinho mais a sua situação atual, para depois continuar andando. Por fim, o que eu acho mega interessante é observar a sua roda de amigos.
Quem é que te cerca hoje em dia? O que essas pessoas esperam de você e o que você consegue dar em troca para elas? E isso que você está dando em troca é quem você é? Ou você está fazendo um personagem em cima disso? Eu sempre usei essa questão da amizade para ter um termômetro realmente daquilo que eu estou fazendo, se é certo ou não. Me relaciono com pessoas que eu admiro, eu acho que eu estou no caminho certo. Agora, se eu estou me relacionando com pessoas que eu preciso agradar e eu tenho um desgaste emocional para manter isso, com certeza eu estou indo para o lugar errado. Para finalizar, o que eu gostaria que você pensasse é: como a sua vida está hoje em dia? Será que você realmente está vivendo ela ou está apenas deixando com que as outras pessoas vivam isso para você? Próximo perrengue, eu e o Edu vamos contar algo muito parecido com isso. Por isso, não deixe de acompanhar, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha para eu entender que esse tipo de conteúdo mais reflexivo pode te ajudar e principalmente não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo e traga alguma reflexão para que junto a gente possa entender. Se você chegou até aqui para continuar a brincadeira do outro vídeo, não esquece de usar a hashtag batata aqui nos comentários para entender que você chegou até essa parte do vídeo, beleza? Quer dar uma sugestão de conteúdo? Não esqueça de me seguir no Instagram e também comentar aí um próximo tema bacana. A gente se vê numa próxima. Até lá!